Uma ressurreição real. Lucas capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o dia que vem depois do sábado. Muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 36 agora. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo-lhes isto, versículo 40, mostrou-lhes as mãos e os pés. Essa foi uma ressurreição real. Por que houve uma ressurreição real? Porque houve uma morte real. Lucas capítulo 23, versículo 1. E levantando-se toda a multidão. Ressurreição? Sim. Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 33 do capítulo 23 de Lucas. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E no versículo 46 diz: e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Só repetindo o versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Portanto, houve uma ressurreição real, porque houve uma morte real. Crer em Cristo Jesus, acreditar em Jesus Cristo, tornar-se discípulo de Jesus Cristo, tornar-se seguidor de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, só é possível se este Jesus, que teve uma ressurreição real, que apareceu para os apóstolos, se colocando no meio deles e mostrando ali a eles o seu corpo, falando com eles, e eles vendo ali o corpo, tocando nele, falando com eles. E em outra parte das Escrituras mostra que inclusive Jesus
foi depois à praia, comeu peixe com eles e comeu pão com eles, sentando ao lado deles, inclusive perguntando para Pedro, 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu para ele: sim, Senhor, te amo. Pela segunda vez, Jesus, depois de ressurreto, na praia, perguntou para Pedro, do lado de uma fogueira, comendo peixe: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu para ele: sim, Senhor, mestre, eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, ali ao lado da fogueira, comendo peixe com ele, virou para Pedro pela terceira vez e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, ficando triste, porque Jesus perguntou para ele 3 vezes, praticamente chorando, virou para ele e falou: mestre, tu sabe que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Só é possível crer em Jesus Cristo, só é possível se tornar discípulo do Senhor Jesus Cristo, se alguém que assim faz, se alguém assim o confessa, se alguém assim diz que crê nele. Será que só é possível se uma pessoa assim crer nele, se ele, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, aparecer em figura humana e comer, quem sabe, um cachorro-quente, beber uma Coca-Cola com você, sentado lá na cadeira do seu lado, e tocar no seu joelho, você tocar na mão dele, olhar nos olhos dele, tocar no braço dele, ouvir a voz dele falando com você, sentir o cheiro dele do seu lado? Será que só é possível crer em Jesus se ele se manifestar da mesma forma para você, como se manifestou para os discípulos, para os seus apóstolos? Não. Sabe por que não? Não é porque, não é não, a resposta é não, não porque está se chegando a uma conclusão lógica baseado apenas nesses versículos que eu acabei de citar. Não. Porque não é isso. Agora, isto é possível, crer nele como Cristo ressurreto dos mortos, que é ungido de Deus, Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por que isso é possível? Porque ele mesmo disse que é possível. Ele falou isso no livro de João, no capítulo 6. Ele falou no livro de João, capítulo 6, que os que crerão nele são os que o Pai trarão para ele mesmo, para Jesus. E darão fé para que as pessoas possam crer nele, como o ressurreto de Deus, o Cristo de Deus. Porque ele disse isso. Em outra passagem também ele disse isso. Numa outra ocasião, na aparição que ele teve depois da morte como ressurreto, outra vez diante dos discípulos, pela segunda vez, ele aparece agora pela segunda vez aos discípulos, quando um outro discípulo estava com ele agora. Quem era? André. Aí ele apareceu para André e falou para André: André, toca aqui na minha mão, vê aqui a marca no meu braço, do prego, do cravo. Toca aqui no meu peito, olha aqui a espada, onde o soldado colocou a espada no meu peito. Aí Jesus virou para André e falou assim: bem-aventurado foi você que me viu agora e creu. Aliás, isto que está acontecendo com você, inclusive, não tem nada a ver com fé. Mas Jesus falou para ele: bem-aventurado é você que me viu e creu. Se você está vendo Jesus ali, em carne, você tocando nele, no local onde foi o cravo chegou, perfurou, a marca ali, e conversando e tocando nele, vendo o lado do peito dele, onde foi perfurado com a lança, você está crendo? É muito fácil. Jesus falou para André: bem-aventurado é você que crê, e que me viu e crê. Mas o que Jesus falou depois?
mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mais bem-aventurado vai ser aquele que não me vê, como vocês estão me vendo, e vão crer. Mais bem-aventurados serão eles. Portanto, só é possível crer em Jesus como ressurreto dos mortos e tendo-o como Senhor e Salvador da vida, porque Jesus falou que isso seria possível. Se Jesus não dissesse que isso não seria possível, isso não seria possível. E este não seria o projeto de Deus. Portanto, isso só é possível porque este foi um projeto de Deus. Assim foi do agrado de Deus. Que Jesus Cristo, seu Filho, Ele mesmo, Deus, vindo na terra e encarnando na terra, se tornando homem na terra, foi levantado e crucificado lá no Monte Caveira. E foi morto de forma real na carne. Como diz Jesus, como diz a Bíblia, morto sim na carne. Ele foi morto na carne. E ressurreto da carne. Ressuscitou. Não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação não existe. Ele ressuscitou. O corpo dele se levantou e apareceu para os apóstolos. E a Bíblia diz que depois, em outros relatos, em várias passagens bíblicas, que ele apareceu para mais de 400 discípulos. Para os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús e para um total de mais de 400 discípulos. Portanto, pense nisso. Jesus Cristo, Ele é vivo. Jesus Cristo, Ele é real. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne e ressuscitou ao 3º dia, como sendo o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, então você é um privilegiado. Se você crê, você é um abençoado. Se você crê, você é um bem-aventurado. Levante as suas mãos todos os dias da tua vida. Quando você acordar pela manhã e abrir os seus olhos, levante a sua mão agradecendo a Deus, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, chama você de bem-aventurado, privilegiado, escolhido de Deus, amado por Deus, antes que o mundo fosse mundo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que esta semana, que essa sexta-feira, que comemoramos agora, que lembramos agora a Páscoa, amanhã é sábado, e depois do sábado a Bíblia nos diz que foi o primeiro dia da semana, que naquele tempo não era chamado de domingo. Isso foi uma coisa que foi mudado pela Igreja Católica. Portanto, não tinha nada a ver com domingo, era o primeiro dia da semana. O 7º dia é o sábado, o primeiro dia da semana. Eu vou chamar de, hoje em dia se fala do domingo, eu vou chamar de primeiro dia da semana, eu vou chamar de primeira-feira. Não tem a segunda-feira? Então, primeiro dia da semana é a primeira-feira. Primeira-feira, depois a segunda-feira, que é o segundo dia da semana. Terceira-feira, que é o 3º dia da semana. Quarta-feira, que é o 4º dia da semana. Quinta-feira, que é o 5º dia da semana. Sexta-feira, que é o 6º dia da semana. E o sábado, que é o 7º dia da semana. Mas, hoje em dia, a gente fala domingo. Tudo bem. Então, se você crê, você é um bem-aventurado. Você é um privilegiado. Portanto, leia a Bíblia. Persevere no ensino da Bíblia. Busque entendimento da Bíblia. Porque é através das Escrituras, é através da Bíblia que Deus quer te ensinar, que Deus quer te confortar,
que Deus quer te orientar, que o Senhor Deus quer te fazer em você aquilo que Ele quer, que é o projeto de Deus. E qual que é o projeto de Deus? Transformando você na imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que Deus quer fazer em você é fazer com que em você se desenvolva o que? O fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E para que você, quando o seu coração parar de bater, o seu cérebro parar de funcionar, o seu corpo vai ser levado para um sepulcro. Mas vai chegar o dia que o seu corpo também vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou dos mortos. E o seu corpo ressuscitado estará com Deus. Estará com Deus. Este é o projeto de Deus para todos os seus filhos, bem-aventurados que foram alcançados pelo Evangelho. Você foi alcançado pelo Evangelho? Você foi alcançado pela palavra de Deus? Portanto, você é um bem-aventurado. E é desejo de Deus que você compartilhe esta fé que você tem em Jesus Cristo, que Deus te deu, com outras pessoas, para que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é vivo e verdadeiro, possa, através do Espírito Santo do Senhor, alcançar outras pessoas que também são seus filhos, espalhados por toda a terra. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.